Olá, sejam bem-vindas à quarta aula. Bom, o que hoje nós vamos ver? Bastante coisas para tirar a dúvida de vocês. Bom, foi feito um questionário, né, no Google Form, um formulário onde algumas de vocês deixaram algumas dúvidas. Outras eu não peguei porque eu já tinha falado durante as interações no WhatsApp. Bom, primeira pergunta, primeira dúvida. Diante de uma criança que não sabe como devo fazer a intervenção para melhorar a qualidade da vida dela. Bom, intervenção, quem faz é o especialista, não é o professor. Porque isso é a pergunta de um professor, tá? Quem vai fazer essas intervenções e terapias é o especialista. Quem são eles? É uma equipe multidisciplinar, que é o fono, que é o psicólogo, se precisar de terapia, é o psicopedagogo, tá? É o neuropsicopedagogo. O principal, fundamental dessa equipe toda, para poder o quê? Esse tratamento de intervenção poder funcionar é quem? É o neuropediatra ou psiquiatra infantil, aonde ele que vai fazer o quê? O diagnóstico. O diagnóstico como é que é? Muitas têm dúvida. Sabe como é que é feito o diagnóstico? Existe um teste específico para isso, tá ok? Não é simplesmente o médico chega lá, ele fica olhando e acha, eu acho que é isso. Não. A criança chega, ele faz uma avaliação, ele conversa. A partir do momento que ele está fazendo uma entrevista com a família, ele pode estar aplicando sim o teste, tá? Ou ele pode direcionar para um especialista, um neuropsicólogo fazer até então esse teste. Ele pode passar para o psicopedagogo para estar fazendo essa avaliação e dar o retorno para ele estar verificando, vendo direitinho e depois ver se realmente aplicar um teste adequado, tá ok? Então existe várias formas. Como a gente vive num país onde cada um tem, um protocolo é um só, tá? Quem dá o diagnóstico? O neuropediatra e quem mais? O psiquiatra infantil. Quem faz as intervenções não é professor, é o especialista, tá? O professor, dentro da sala de aula, ele vai fazer o quê? As atividades que dá o quê? Para a sala toda, lógico. Se precisar, o quê? Adaptar o currículo para a necessidade desta criança. Por isso que tem que ter uma integração entre o professor e a equipe multidisciplinar, tá ok? Outra pergunta. Pode surgir autismo depois de adulto? Não, não pode. Por quê? Porque o autista, ele já nasce autista. O que é autismo? É um problema de neurodesenvolvimento, onde algumas habilidades aqui no cérebro está bagunçada e ela precisa o quê? Ser organizadas, tá? Então, ele já nasce. Outra coisa que eu vi muitas nos resumos de vocês. Autismo não é doença, tá? Ele não tem cura, mas ele não é doença. Então, se não existe cura, porque ele não é uma doença, tá? Então, para deixar bem claro para vocês. Outra coisa, não é coitadinho, tira o rótulo, por favor, tá? Porque ele pode ter uma vida normal como nós. Muitos de nós podemos ser autista, tá? Muitos dos nossos familiares são autistas, nossos pais podem ter sido autista, porque até então, antes não tinha tantos estudos como existe hoje. Às vezes, por exemplo, um adulto que de repente apresenta uma depressão, uma crise de ansiedade e tem comportamentos repetitivos, tá? Às vezes ele pode ser um autista que não foi diagnosticado lá atrás. Por quê? Porque não tinha tantas informações como tem hoje, tá ok? Outra dúvida. Como posso fazer com uma criança de TEA quando ela está agressiva, não quer ir para a escola e não quer ficar na sala de aula? Simples, ele vai ficar em casa. Porque o que acontece? Se ele não está tendo um tratamento, fica difícil quando ele tem uma crise dentro da sala de aula. O professor, ele não está preparado, ele tem o quê? Tem o suporte, que é o quê? O auxiliar, o agente. Então, o intuito é da criança não estar sofrendo na sala de aula. Pelo menos é minha opinião, tá? Então, o que eu sugiro é que a criança, quando está em crise muito séria, tem que chamar os pais, ele tem que ir para casa. Agora, se ele tá em casa em crise, é responsabilidade da família, não é responsabilidade do professor, tá ok? Pelo menos é o que eu penso, tá? Como posso alfabetizar uma criança com TEA? Bom, primeiro, para você alfabetizar uma criança com TEA,
Primeiro, essa criança ela tem que estar em tratamento, tá? Se ela tem umas dificuldades que você vê, os estereotipos, várias coisas que ela não interagem, ela tem dificuldade de interação, a dificuldade intelectual, dificuldade para leitura. Então, nem tudo é autismo. Então, vamos tirar um pouquinho aí o foco. Nem tudo é autismo. Mas aí você, como professor, você tem que fazer uma sondagem, tá? E colocar. O professor não faz diagnóstico, tá? Para deixar bem claro, o professor não faz. Quem faz diagnóstico é o especialista. Quem faz uma avaliação para poder mandar para o pediatra quando não está dentro da escola é o especialista, tá? Porque o especialista não é só dentro da escola. Tem família que vai procurar um psicopedagogo, ou um neuropsicopedagogo, tá? Ou um psicólogo, um psiquiatra. Daí, nesse caminho, ele pode chegar aonde? No neuro. Porque aí no neuro, o pediatra, ele vai pedir o quê? Ele vai fazer uma avaliação diagnóstica, porque ele que pode avaliar e existe o instrumento adequado, um teste adequado para isso, tá? Outra coisa que é bom falar, o que é mais sugerido para tratamento de uma criança com autismo é o especialista em ABA. Por quê? Porque autismo é um transtorno comportamental, tá? Que é o quê? Que é na parte neurológica, mas eles têm um problema muito sério de interação. Então, antes de ser alfabetizado, essa criança ela precisa primeiro ter uma interação. E para a alfabetização, lógico, tudo tem que ser a base do quê? Do visual. Por exemplo, a letra A, uma imagem que começa com a letra A. Por exemplo, um avião, porque ele começa com a letra A, um avião. Então ele tem que ter o quê? Ele tem um pensamento o quê? Muito centrado, muito formal. Por exemplo, se eu falar pra ele conhecer a verdura chuchu. O chuchu, ele conheceu o chuchu. E aí de repente eu tenho que falar, eu falo, nossa, tá chovendo pra chuchu. O que ele vai pensar? Tá caindo um monte de chuchu lá. Por quê? Porque ele tem a forma concreta, não é abstrato igual a gente. Ele é bem centrado, bem formal. Por exemplo, um autista, ele não mente. Por quê? Porque ele gosta de tudo certo, tudo correto, tá? Então é tudo formal. E outra coisa, tira esse estereotipo que o autista, ele é o quê? Ele é agressivo, ele é nervoso, ele é estressado, ele chora muito. Não, tem os autistas que são tranquilos, quietos dentro da sala de aula, que esses são o que menos preocupa para o professor, porque ele não tá dando trabalho. Mas quando a criança está extremamente quieta e tem alguns trejeitos, até então ele pode ser autista, tá? Então vamos observar uma criança extremamente quieta, calma, calada. Verifica, o que será que está acontecendo? Você não diagnostica, mas você vai colocar, por exemplo, interage? Não. Ele participa? Não. Porque existe um questionário para você responder. Se responder esse questionário, via para frente, vai ser a coordenação, a direção que vai estar enviando. Lógico, vai chamar os pais para conversar, para eles assinarem que está de acordo também, que se não tiver, porque é responsabilidade dos pais também. E manda para frente. E aí você depois vai ter a devolutiva. O que eu acho que tem que ter, a partir do momento que a criança ela vai para a equipe multidisciplinar, o professor tem que estar inserido nessa situação. Não ficar esquecido e aparecer de vez em quando para falar, oi, tudo bem? Como é que tá aí? Então isso que tem que acontecer. A equipe tem que estar funcionando, vamos no encaixe? Funcionando todo mundo junto. Quem? Toda a equipe, a família e o professor para estar o quê? Ajudando essa criança. Fazendo o quê? Encaixando as peças do quê? Das suas habilidades que ele precisa ser encaixada. Do quê? Comportamental, de interação, cognitivo, tá? O que é cognitivo? Para ele o quê? Para ele ter uma boa concentração, uma boa memória, ele ser centrado. Então, para isso que tem que ter o diagnóstico precoce, o tratamento de intervenção com conjunto, com a equipe multidisciplinar, junto com o professor. O professor não pode ser esquecido, porque até então foi ele que visualizou, foi ele que viu em boas partes, tá ok? Outra dúvida. Se o autista não for estimulado, ele consegue ter uma vida normal na fase adulta? Eu fiz um comentário sobre isso agora há pouco.
Quando ele é leve, um exemplo, ele é leve, ele foi imperceptível, não se percebeu durante todo o seu período de infância, adolescência, quando chega num certo momento, ele pode explodir. De que forma? Depressão, crise de ansiedade. Só que lógico, quando ele é leve, são pouquinhas coisas que falam, são manias. Não que todo mundo que tem mania seja autista, não é isso. São casos e casos. Como cada indivíduo, ele é um só, ele tem uma personalidade só. O autista, ele também é uma pessoa. Ele tem a sua personalidade, ele tem os seus trejeitos, ele tem as suas manias. Então, cabe ter sensibilidade para estar visualizando e ver essa situação toda que ocorre com ele, tá? Outra pergunta que foi na aula anterior que eu falei sobre a questão das meninas, né? A cada 4 meninos, uma menina é autista, que transborda, realmente. Por quê? Da parte genética, a quantidade de genes que vai para o copinho, no exemplo que eu dei do copo, ele transborda. Só que o recipiente da menina é maior, então ele Ele comporta mais genes. Então a possibilidade de se tornar, de ser autista é bem menor. Outra coisa, meninas, né? Então nós, especialistas, professores, temos que ficar de olho em meninas, porque meninas é quase imperceptível detectar autismo. Só quando explode, chega ou na adolescência ou na vida adulta. Às vezes essa questão de ser muita rebeldia, ser muito estressado, de estar muito, como posso dizer, depressivo, não quer ver ninguém, não quer ser no quarto, quer só ter os amigos virtuais. Fique de olho, tá? Outra coisa é a parte cognitiva, né? É muito interessante falar a questão, muitas discussões sobre os jogos, né? Tem jogos que eles estimulam a parte neurológica além das intervenções. Aí fala, mas o que é intervenção que ela tanto fala? Intervenção são atividades direcionadas para o quê? Para estimular áreas que precisam de estímulos dentro do cérebro, tá? Então são atividades que estimulam, tá? Isso que é intervenções. Que intervenção quem faz é o especialista. Diagnóstico quem faz é o especialista. Intervenção, tratamento terapêutico de intervenções, quem faz são especialistas. O fono dentro da área dele, o psicopedagogo dentro da área dele, o neuropsicopedagogo dentro da área dele, o psicólogo dentro da área dele. Então cada um dentro da sua área. Então eles eles se unem. Apesar que o psicólogo ou o psicopedagogo, ele pode ser especialista de aba, e o pedagogo também, tá? Para o quê? É o tratamento para estimular a parte comportamental, tá? Eu não vou estar falando muito agora sobre o aba, porque até então existe vários estudos, e esse momento agora o foco é o quê? Falar sobre questão do autismo na infância, que não é o caso de falar sobre esse tipo de tratamento, que seria só um curso só sobre isso, tá ok? Então essas são as dúvidas que foram colocadas, né, que eu achei muito interessante falar delas, tá? Então agora, aí o uso de medicamento. Muitas famílias não aceitam medicação, só que quem faz a medicação é o médico, não somos nós. Mas em casos necessários, muitas vezes a família não aceita. E isso acaba prejudicando muito a criança em si, tá bom? Então, um beijo pra vocês. Vai ter agora continuação desta aula, tá? Que vai falar sobre os transtornos, os sinais do autismo, tá? Na infância, como diagnóstico, causas e tratamento. Um beijo pra vocês. Vejo vocês na aula. No WhatsApp, na nossa interação, pra gente conversar, trocar ideias e experiências.